Um robô foi enviado ao espaço com uma missão que nunca havia sido tentada daquela maneira: perseguir um telescópio de 20 anos, agarrá-lo com braços mecânicos e impedir que ele afundasse na atmosfera. A nave se chamava Link. Ela chegou à órbita em julho de 2026 e começou a preparar seus sistemas para encontrar o observatório Swift da NASA. Então, durante o comissionamento, o resgatador perdeu estabilidade. A Link entrou em uma rotação em vários eixos de aproximadamente 9 graus por segundo, rápido o bastante para interromper o plano e tornar a comunicação esporádica. O encontro com o telescópio precisou esperar. Antes de salvar o Swift, os engenheiros agora tinham de salvar a própria nave que deveria executar o resgate. Em 6 de agosto, uma sequência de disparos de um propulsor elétrico havia reduzido a rotação para cerca de 1,47 grau por segundo. Era um avanço enorme, mas ainda não era o fim da crise. Para entender por que alguém aceitou construir uma máquina tão arriscada em menos de um ano, precisamos olhar para o alvo. Um telescópio que ainda funciona, ainda faz ciência e mesmo assim está lentamente perdendo a luta contra a Terra. Lançado em novembro de 2004, o Neil Gehrels Swift Observatory foi criado para estudar explosões de raios gama, os clarões mais poderosos conhecidos no universo. Esses eventos podem nascer do colapso de estrelas gigantes ou da colisão entre estrelas de nêutrons. Alguns duram poucos segundos, mas liberam uma quantidade de energia capaz de atravessar bilhões de anos-luz. O nome Swift, que significa veloz, descreve sua principal vantagem. Ao detectar um clarão com seu instrumento de alerta, o satélite muda rapidamente de direção para observar o mesmo ponto com telescópios de raios-x, ultravioleta e luz visível. Essa combinação ajuda astrônomos a localizar a origem da explosão e acompanhar o brilho desaparecendo. O Swift transformou eventos imprevisíveis em alvos que observatórios no mundo inteiro conseguem investigar. Depois de mais de 2 décadas, seus instrumentos continuavam úteis. O problema não era científico, nem uma falha total do hardware. Era a própria órbita ficando cada vez mais baixa. O Swift havia sido projetado para controlar para onde aponta, mas não para elevar significativamente sua altitude. Quando a atmosfera começou a puxá-lo para baixo mais depressa, não havia um motor de emergência capaz de levá-lo de volta. Dizer que existe atmosfera no espaço parece contraditório, mas em órbita baixa ainda há partículas suficientes para produzir resistência. É uma força minúscula em cada volta e implacável ao longo de milhares delas. Em 2024, o Sol atingiu seu máximo de atividade. Tempestades e radiação aqueceram e expandiram as camadas superiores da atmosfera terrestre, aumentando o arrasto encontrado por satélites em baixa altitude. As previsões para o Swift mudaram rapidamente. Em janeiro de 2025, quase todos os modelos usados pela NASA apontavam para uma possível reentrada durante 2026, embora a data exata continuasse dependente das condições solares e atmosféricas. A equipe começou a escolher alvos que deixavam o satélite em uma posição mais aerodinâmica. Depois, interrompeu parte das observações e ajustou os painéis solares para reduzir ainda mais a resistência. Era como virar uma folha de papel na direção do vento. A orientação correta não fazia o arrasto desaparecer, mas comprava semanas e meses preciosos enquanto outra solução era preparada. Abaixo de aproximadamente 300 quilômetros, a tentativa de encontro ficaria mais difícil. A missão não precisava apenas funcionar, precisava alcançar um alvo cuja órbita continuava mudando enquanto o relógio corria. Em setembro de 2025, a NASA concedeu $30 milhões à startup Catalyst Space para tentar algo radical: construir uma nave robótica capaz de elevar o Swift antes que a janela se fechasse. A empresa tinha menos de um ano para projetar, fabricar, testar e lançar a Link. Em abril, a nave estava pronta com cerca de 1,80 m de altura, 400 quilos, 3 braços robóticos e 3 propulsores alimentados por xenônio. O desafio não era simplesmente estacionar ao lado de outro veículo. O Swift foi lançado numa época em que ninguém imaginava uma nave comercial chegando décadas depois para segurá-lo. Ele não possui uma porta de acoplamento preparada para esse serviço, nem pode obedecer a todos os movimentos de aproximação como uma nave tripulada. A Link precisaria navegar com precisão, combinar órbitas e capturar uma estrutura que não foi feita para ser capturada.
Depois de prender o telescópio, seus propulsores elétricos deveriam trabalhar lentamente para elevar o conjunto. Não seria um empurrão cinematográfico, mas uma mudança gradual e calculada sem danificar um observatório delicado. Se desse certo, a missão faria mais do que preservar um telescópio. Ela demonstraria que satélites antigos podem receber manutenção mesmo quando não foram projetados para isso, transformando o descarte em infraestrutura recuperável. Até o lançamento parecia parte de um filme. Em vez de partir de uma torre, o foguete Pegasus XL viajou preso sob o Stargazer, um avião L-1011 modificado, e foi liberado no ar sobre o Pacífico. Essa arquitetura permitiu lançar perto do atol de Kwajalein, nas Ilhas Marshall, e alcançar a órbita pouco inclinada do Swift. Em 3 de julho, a Link chegou ao espaço e estabeleceu contato com a equipe em solo. Antes de perseguir o telescópio, porém, era necessário testar comunicação, energia, navegação e controle de atitude. Foi nessa fase que a missão mudou de tom. No fim de julho, problemas no controle de orientação levaram a Link a girar em múltiplos eixos. A rotação de aproximadamente 9 graus por segundo provocava comunicações esporádicas e impedia qualquer avanço seguro em direção ao Swift. Em órbita, não existe uma equipe de manutenção capaz de apertar um parafuso ou reiniciar fisicamente um módulo. Cada tentativa depende de janelas curtas de comunicação, telemetria incompleta, software e propulsores que precisam funcionar dentro de uma nave instável. A ironia era inevitável. Uma máquina construída para recuperar um veículo sem propulsão agora precisava usar seus próprios recursos para recuperar o controle antes que pudesse sequer chegar perto dele. A equipe encontrou uma saída usando um dos propulsores elétricos da Link. Uma série de disparos reduziu a rotação para menos de 4 graus por segundo e depois para aproximadamente 1,47. Em 6 de agosto, a Catalyst pretendia manter essa velocidade enquanto carregava uma atualização de voo. O novo software incluiria controladores de atitude adaptados à configuração atual da nave. Se a atualização funcionar, a Link ainda terá de manobrar para alinhar sua órbita, alcançar o Swift, aproximar-se sem colisão, agarrá-lo e só então começar a elevar o telescópio. Portanto, a redução da rotação não é o resgate concluído. É apenas a recuperação da chance de tentar. Na data deste vídeo, o resultado final da missão continua aberto. Mesmo uma falha definitiva produziria dados valiosos sobre aproximação, autonomia e manutenção orbital. Mas um sucesso mudaria a forma como pensamos satélites, não mais objetos descartáveis, e sim máquinas que podem ser alcançadas, reparadas ou rebocadas. O Swift continua descendo, a Link continua em recuperação e 2 máquinas separadas por 20 anos de tecnologia agora dependem da mesma corrida. Uma foi construída para observar as maiores explosões do universo. A outra precisa provar que também consegue vencer uma emergência silenciosa no espaço.